Então, enquanto eu vou anotando aqui, então seria a questão 18, que é a questão dos números quânticos. A questão fala, descreva a distribuição eletrônica em ordem crescente de energia utilizando o diagrama de Linus-Pauling. A partir da distribuição eletrônica, determine os números quânticos principais. Então, olha só, aqui a gente tem que chamar a atenção o que é os números quânticos principais para quem? Para o elétron mais energético. O elétron mais energético. Certo? Quem são os números quânticos principais? Então, vamos representar aqui, tá? Ele quer o valor de N, foi colocado o valor de L, M e o MS. Os números quânticos principais são 4, tá? E aí vem a questão, né, que eu acredito que seja a principal dúvida de vocês. Vocês não devem ter estudado isso no ensino médio. Eu vou fechar a câmera, não, vou compartilhar a tela aqui um pouco, para a gente ir lá para o material. Acredito que vocês estejam vendo a minha tela aí, tá? Se não tiver, por favor, manifeste aí por áudio. Então, estou lá no material, os números quânticos, ó. O número quântico principal é o N. Esse número quântico aqui, ó, ele descreve a camada. Que camada é essa? Camada do átomo que contém um elétron. Quem são as camadas? Tem uma representação muito bacana aqui, ó, na apostila de vocês. São essas camadas aqui, ó, são os níveis ou camadas de energia. Elas têm um aumento, tá, gradual, que vai do núcleo, tá, para a eletrosfera, em termos de energia. Então, os elétrons, por exemplo, que estão mais afastados, eles são os elétrons de maior energia, tá? Energia é o quê? Do elétron em si. Mas a atração, ou a força de atração, ela é maior quanto mais próximo o elétron está do núcleo. Então, o N igual a 1, por exemplo, ele descreve o elétron que está na primeira camada, o N igual a 2 descreve elétrons que estão na segunda camada. Então, o elétron mais energético é o elétron que está mais afastado do núcleo. Tá? Então, provavelmente vai ser os números maiores que aparecem na distribuição eletrônica. Qualquer dúvida, pessoal, vocês podem interromper aí, tá? E façam a pergunta para que a gente não tenha esse problema aí. Então, criou-se, tá, um modelo onde é possível descrever a posição dos elétrons num átomo através de números. Então, simplesmente seria isso. Por exemplo, se eu quiser saber onde um de vocês mora, vamos tentar fazer uma comparação aqui. Vocês teriam que falar para mim, se for em um prédio, vocês teriam que falar o número do prédio, qual é o andar que vocês moram, dentro do andar, qual o apartamento, e dentro do apartamento, por exemplo, qual seria o cômodo que vocês se encontrariam. Aí eu conseguiria uma localização de vocês. Imagine que isso tudo pudesse ser resolvido por números, certo? Então eu teria, por exemplo, que o número quântico principal é como se ele fosse o número do prédio, ok? Aí eu tenho um número quântico, por exemplo, secundário, que é o L, que vai descrever o subnível. O que seria o subnível? Seria, por exemplo, qual o andar que você mora. Depois eu teria um outro número quântico, que seria o número quântico M, que vai ser o magnético, né, que vai descrever o orbital. Ah, Wagner, como que eu sei isso? O orbital normalmente ele varia de menos L a mais L. E aí a gente vai resolver esse exercício, eu acho que vai ficar bem claro para vocês. E o magnético spin. Então vamos dar uma parada aqui, por exemplo. Se eu for olhar aqui, ó, o subnível S. O subnível S
o número quântico para descrever ele é o zero, tá certo? O P, um número para descrever ele, é 1. Ah, você falou que ele vale de menos L a mais L. Sim, então vamos imaginar o seguinte, o subnível P. Subnível P. Subnível P, ele tem quantos orbitais? Ele tem de menos L a mais L por números inteiros. Então, ele varia de menos 1, 0 e 1. Então, eu conto aqui 3 números, tá? Inteiros. Então, eu tenho 3 orbitais, certo? Isso aí não vai mudar, vai ser sempre assim, tá ok? E o que é cada orbital, professor? O orbital, pessoal, o orbital ele é um gráfico de densidade de probabilidade, tá? Ou seja, isso é um modelo matemático, ele não tem existência física real. Se você tivesse jeito de ter um aparelho sofisticadíssimo que conseguisse enxergar dentro do átomo, vocês não iam conseguir enxergar um orbital, certo? Esse orbital ele é fruto da resolução de uma equação matemática que dá densidade de probabilidade, ou seja, ele gera uma região no espaço através de uma equação matemática onde é maior a probabilidade de se encontrar o elétron, tá ok? Então, quando se fala assim, a orbital é a região mais provável de se encontrar o elétron. Sim, é verdade. Beleza? Então, a gente já chegou, por exemplo, aí, ó, no que eu estou falando para vocês, no que seria o equivalente aí ao apartamento do andar, tá ok? E aí eu tenho um magnético spin. O que é o magnético spin? O magnético spin, ele indica o sentido de rotação do elétron. O elétron, ele é uma partícula, a gente imagina ele como sendo uma esfera e tem carga. Então, quando essa carga está em movimento, não sei se vocês lembram da, da física, né? Qualquer partícula magnética, qualquer partícula em movimento, ela gera uma, um campo magnético. Né? Então, se esse elétron ele gira no sentido anti-horário, ele produz, usando a regra da mão direita, né? Ele produz um campo magnético apontando para cima. Se ele gira no sentido horário, ele produz um campo magnético gerando para baixo. Então, dessa forma, é possível acomodar dois elétrons, que são cargas que possuem carga negativa, ou seja, partículas de mesma carga, numa mesma região do espaço, ou seja, no mesmo orbital. Por isso que eles recebem esses números de menos meio ou mais meio, para descrever a rotação do elétron. Então, a princípio, os números quânticos seriam desenvolvidos ou utilizados com esse propósito. Né? E aqui ó, tem um diagrama de Linus Pauling, que eu queria mostrar para vocês também para recordar. Esses daí provavelmente vocês estudaram no ensino médio. Então, como que ele funciona? Quando pede distribuição eletrônica pelo diagrama de Linus Pauling, a gente vai seguindo essas setinhas vermelhas aqui, tá? Então, eu tenho um S2. Qual é o próximo nível de energia que eu tenho? É o 2. Vocês estão vendo as camadas aqui, ó, K, L, M, N, O, P e Q? Cada camada dessa aqui, ó, ela tem um N para descrever ela. O que é o N? O número quântico principal. O N da primeira camada é 1. Ela está representado aqui na distribuição. Então, quando eu coloco aqui ó, 1S, eu estou dizendo o seguinte, ó, o primeiro, o elétron, ele se encontra nesse nível de energia 1, que é a primeira camada, que é a K. Ele se encontra no subnível S, que vai ter número igual aqui a 0, tá? Que é o número quântico que descreve o subnível, que vai ser o L, tá? O secundário. E aqui vão ter dois elétrons ocupando esse subnível S. Esses dois elétrons aqui, ó, que estão aqui dentro, eles estão em um único orbital, porque o S só tem o 0, tá? Um único orbital. E esses elétrons aqui, eles têm movimentos ou números quânticos, né? Um de mais meio e o outro de menos meio. Essa questão do número quântico, spin, é uma convenção, tá? Então, no exercício, eu tenho que falar para vocês que eu quero que o elétron que tem
a meia seta apontando para cima, ela tem a convenção de ser mais meio. E aí, automaticamente, o que aponta para baixo vai ser o menos meio. Tá certo? Então, eu vou informar isso para vocês. Bem, então, na primeira camada, quantos elétrons eu consigo colocar? 2. E na segunda, professor? Na segunda, que é representado pelo número 2, ó, eu tenho o orbital S com 2 elétrons, ou subnível S com 2 elétrons, e tenho P com 6, então eu tenho um total de 8. E na M, que é a terceira, representado pelo número 3, eu tenho 2 mais 6, 8, mais 10, 18. E assim eu vou até a camada Q. Porque os elementos que eu tenho na tabela periódica, o número de elétrons que eu tenho para distribuir, eu consigo distribuir até a sétima camada. Então, eu vou interromper o compartilhamento para que o Zoom fique melhor, tá? Na câmera aqui. E, por favor, se vocês não estiverem conseguindo visualizar a câmera como estava vendo anteriormente, vocês me avisam aí, porque senão fica muito pequeno, vocês não conseguem observar, tá certo? Então, voltando para o exercício, eu vou pegar a letra A, tá, do exercício e vou resolver para o caso do átomo de cloro, tá? Então, no exercício, eu tenho aqui, ó, letra A, cloro 17. Ah, professor, esse cloro 17 aí, eu olhei na tabela, tinha mais um número em cima dele lá, que é o 35,5. Aí a primeira pergunta para vocês. Vocês conseguem identificar o que significa cada coisa? Isso é muito importante para nós, tá? Por exemplo, esse número que está aqui embaixo é o menor deles, ó, é o 17, e aqui é o maior. Então, aqui em cima, na tabela periódica, o maior valor sempre vai indicar para nós, tá, a massa atômica. Lembrando, pessoal, que massa atômica ela é diferente de A, que é número de massa. Tá? O que é massa atômica? Massa atômica é a média ponderada dos isótopos de cloro que existem na natureza, e a partir dessa média ponderada foi definido um valor que representa o elemento cloro e foi colocado na tabela periódica. Isso é diferente do número de massa. O que é o número de massa, ou A? O A é igual a Z mais N, que é igual a P mais N. O que é esse Z que está aqui? Ó? Esse Z aqui é o número atômico, que é o que aparece aqui embaixo. É importante eu saber a respeito do número atômico, professor, é muito importante, porque o número atômico é como se fosse o CPF do elemento químico. É um número que vai identificar o elemento químico. Não existem na tabela periódica 2 elementos químicos com o mesmo número atômico. A tabela periódica ela foi organizada em ordem crescente de número atômico. Então, é extremamente importante você conseguir, primeiro, identificar quem é o número atômico e quem é a massa atômica na tabela periódica. Depois que você identificou isso, você tem que entender que esse valor aqui, ó, é uma média ponderada das massas dos isótopos. Quais isótopos, Wagner? Existe o cloro com massa 35, com número de massa 35, e existe o cloro com número de massa 37. Tá ok? Então, dessa forma, eu tenho átomos de cloro com massas diferentes. E aí eu vou parar aqui um pouquinho de novo e vou compartilhar minha tela para vocês darem uma olhada no que eu estou falando. Se vocês forem no Google, por exemplo, coisa rápida aqui, ó. Espero que vocês estejam vendo aí, ó. O cloro tem 9 isótopos. Tá vendo, gente? O que são os isótopos? O is é um prefixo para igual e o p para número de prótons. São átomos, tá certo? Com o mesmo número de prótons.
desde 32 até 40. Somente 3 são encontrados na natureza. Ó, o 35, com abundância de 75,7, o 37, com abundância de 24,23, e o isótopo radioativo 36. Então, quando se fala em massa, aí é a pergunta para vocês. Se eu for fazer uma conta no laboratório para calcular a massa do cloreto de sódio, que tem cloro, eu uso a massa do cloro 35 ou eu uso a massa do cloro 37? Essa é uma dúvida que intrigava muito tempo, né, os pesquisadores, né? Então eles pensavam o seguinte: bem, eu tenho que pegar um valor médio entre as duas. Só que a abundância deles, a ocorrência deles, não é de 50% para um e 50% para outro. Esse aqui, ó, o mais leve, contribui mais, porque ele é em torno de 76% do cloro encontrado na natureza tem massa 76, 35. E 24% tem massa 37. Então, quando se faz a média ponderada, que considera esses valores de abundância, a gente encontra como o mais abundante é o 35, o nosso valor de massa acaba sendo mais próximo de quem? De 35, que é o valor que é colocado na tabela periódica, que é esse que a gente está vendo aí, ó, é o 35,5. Está mais perto de 35 do que de 37, tá ok? Então, resolvido isso aí também, para não ter confusão para vocês, já vamos para a parte de resolução do exercício. Então, observem, gente, que a gente está fazendo uma revisão bacana na matéria aí, apenas com exercícios desse tipo, tá ok? Bem, qual é a outra coisa que a gente precisa de saber? O que vocês precisam de saber? Vocês precisam de saber também o seguinte, pessoal. Isso aqui é representação de um átomo ou de um íon. Então, quando vocês encontraram a representação química, vocês têm que olhar no canto superior direito dela. Se não tiver carga nenhuma, eu entendo que isso aqui é um átomo, certo? O que eu posso afirmar para o átomo? O átomo, ele sempre é eletricamente neutro. O que significa ser eletricamente neutro? Significa que o número de prótons, que são as cargas positivas, tem que ser igual ao número de elétrons, que tem carga o quê? Negativas. Então, o simples fato de aparecer a palavra átomo significa isso. Ok? Então, é mais uma informação que a gente tem. Bem, agora é só começar a resolver o exercício. Então, observa a teoria ou entendimento que está por trás disso para que eu possa fazer a interpretação correta do exercício, por exemplo. Então, agora eu começo o seguinte. Como que eu vou fazer a distribuição eletrônica do átomo de cloro? Eu preciso de saber quantos elétrons o cloro tem. Eu sei da tabela periódica que o número atômico dele é 17. Mas eu sei que número atômico é igual a número de prótons. O professor falou isso. Bem, então ele tem 17 cargas positivas no núcleo dele. Isso, é isso que identifica o elemento cloro. Se ele tem 17 cargas positivas e ele é um átomo, quantos elétrons ele tem? Ele tem 17 elétrons também. Então, disso tudo aqui, ó, sai a conclusão que o cloro tem 17 elétrons, o átomo dele. Professor, mas e se o cloro tivesse uma carga negativa aqui? Seria um ânion, teria um elétron a mais. Então, eu teria 17 mais 1, 18. 18 seria o quê? 18 cargas negativas e 17 positivas. Se eu somar as duas, ia dar o quê? Um déficit de menos 1, ou seja, ia sobrar um elétron, e isso seria a explicação por que ele tem uma carga negativa. Então, agora que eu tenho isso, eu vou lá na distribuição eletrônica do Linus Pauling, tá? Então, vocês acompanhem no material de vocês aí, porque eu já vou fazendo aqui, ó. Seguindo a ordem da seta lá, eu tenho primeiro um S2, depois eu tenho 2S2, 2P6, aí eu vou parando isso aqui, vou contando de vez em quando. Ó, quantos elétrons tem aqui no subnível? S. 2, com mais 2, 4, com mais 6, 10. Ok? 10. Eu preciso distribuir quanto? 17. Então, não chegou ainda. Eu continuo no meu diagrama de Linus Pauling. 3S2, passei para 12 agora. O próximo é 3P6, professor, está escrito lá. E aí, o que eu faço? Eu vou escrever 3P6? Você vai precisar de 6 elétrons aqui?
Não. Você só tem 17 para distribuir, então só vou colocar 5 aqui. Tá ok? Então, já fiz a minha distribuição aqui pelo diagrama de Linus Pauling. Então, observe que bacana aqui, ó. Se eu pegar aqui, eu tenho o número 1. O que eu falei com vocês aqui? Esse 1 aqui indica o número da camada, tá? Então, esse aqui, ó, é como se o meu N fosse igual a 1, que é a primeira camada. Então, na primeira camada eletrônica, eu tenho quantos elétrons? 2. O nível 2 aqui, ó, ele identifica a camada L. Quantos elétrons eu tenho na segunda camada? 2 mais 6, 8. E a terceira camada, que é a camada M, eu tenho quantos elétrons? 7, 2 mais 5. Então, essa aqui seria a distribuição eletrônica por subníveis, distribuição eletrônica por camadas, tá certo? Só que o meu foco, pessoal, continua sendo o quê? O número quântico principal para o elétron de maior energia. Aonde está entre esses 17 elétrons o elétron de maior energia? Se a distribuição de Linus Pauling ele é em ordem crescente de energia, esse elétron está aqui, ó. Está dentro da onde? Está dentro do subnível mais energético. É o último elétron a ser adicionado. Certo? Então, esse último elétron a ser adicionado aí, ó, é o meu elétron que vai estar sendo considerado. Bem, então eu vou fazer uma representação aqui, ó. Eu sei que o N para esse elétron aqui é igual a 3. Então, eu já tenho o número quântico principal que descreve a camada para ele. O primeiro deles eu já tenho, é o 3. O P é o número quântico do subnível, que é o L. Se você olhar lá no material de vocês, o P, desculpa, o subnível, né? São 4 subníveis que a gente utiliza normalmente para fazer a distribuição eletrônica. O primeiro deles é o S, ele tem um número quântico igual a 0. O P é o 1. Então, o L aqui, ó, é 1, por quê? Esse 1 aqui, ó, descreve o P. Ah, professor, como que eu sei disso? Você tem que ir lá e olhar, tá? O modelo já existe e ele é descrito por números inteiros. Tá ok? Bem, agora, dentro do P, quantos orbitais eu tenho? Eu comentei para vocês que o número dos orbitais ele varia de menos L a mais L, em números inteiros. Então, vamos contar comigo aqui, ó. Primeiro, eu tenho menos L. Se isso aqui vale 1, o menos L vai ser o quê? Menos 1. Depois eu tenho quem? O 0. E depois eu tenho o mais L. O mais L vai valer o quê? Mais 1. Então, já cheguei aqui também, ó. Cheguei na minha representação aqui do terceiro número quântico orbital. Ele pode variar de menos 1, 0 e mais 1. É sempre número inteiro, tá? Aqui. À exceção do magnético spin, que vai ser mais meio ou menos meio. Tá certo? Bem, agora eu tenho 5 elétrons para distribuir aí. Como que eu faço essa distribuição? Eu começo a distribuição com o elétron, que é meia seta, né, apontando para cima. Certo? Segundo elétron, eu vou colocar o quê? No mesmo orbital, na mesma região do espaço? Não vou, por quê? Senão eles já vão começar a ter uma certa repulsão aqui. É melhor eu colocar eles em termos de energia o mais afastado uns dos outros. Então, eu passo o segundo elétron para o próximo orbital. E o terceiro, para o próximo orbital ainda. Então, já tem os 3 elétrons distribuídos aqui, um em cada região do espaço, o mais afastado possível, com a menor quantidade de energia devido à repulsão entre eles. Beleza, professor? Beleza. Então, agora eu tenho que colocar o quarto. O quarto já vai entrar aqui, ó, de novo. Vocês estão vendo aí que eu estou seguindo uma lógica? A lógica é o quê? Escrever igual a maneira que você escreve no caderno, da esquerda para a direita, tá certo? Então, comecei da esquerda, distribuí em todos os orbitais, conforme manda a regra, tá?
e depois eu vim aqui e coloquei o próximo com o spin contrário na mesma região. Por que ele tem que ter spin contrário, professor? Ele tem que ter contrário para que os campos magnéticos gerados por eles minimizem a repulsão entre eles. Tá? Agora, e o quinto elétron? O quinto elétron que eu vou colocar aqui, com spin para baixo. Esse foi o último a ser adicionado. Então, quando o exercício me pede, ele quer saber desse último que eu adicionei. Então, o último elétron que eu adicionei foi esse aqui. Ele está onde? Ele está no M igual a 0, tá? Que vai ser o número dele, do orbital. E ele tem a ponta apontando para onde? Para baixo. Então, o magnético spin, que é o último número quântico dele, vai ter o número de menos meio aí. Tá ok? Então tá beleza, né? Vamos para frente. Vou passar para o exercício 11, tá, moçada? Por que eu vou fazer o exercício 11? Eu vou fazer o exercício 11 porque traz dúvida, né? Ele não foi muito bem formulado, não. O exercício 11, ele pede para determinar, se eu não me engano aqui, as partículas fundamentais, né? Número de prótons, nêutrons e elétrons, né? Para alguns elementos. Átomos, tá? São espécies neutras, igual vocês veem o nitrogênio, o oxigênio e o urânio. Mas eu tenho também espécies com carga positiva e negativa. Então, eu tenho, por exemplo, aqui o titânio. 4+. Se vocês forem na tabela periódica, vocês vão encontrar para o titânio o número 47,8 e vão encontrar o número 22. Certo? E aí eu retomo aqui. Como que eu vou determinar número de prótons, nêutrons e elétrons para esse caso aqui? Vocês não ficarem em dúvida? Seguindo o nosso raciocínio aqui, o 22 é o menor valor entre os dois, certo? Então, isso aqui é igual a Z, que é igual a P. Eu posso afirmar que isso é igual a número de elétrons? Porque P é a carga positiva, são os prótons. Eu posso afirmar que isso aqui é igual ao número de elétrons? Não, não posso. Ele é diferente do número de elétrons, que é a carga negativa. Por quê, professor? Porque isso aqui não é um átomo. Isso aqui é o quê? É um cátion. O fato dele ser um cátion significa que ele tem 4 cargas positivas a mais. Então quer dizer que ele ganhou próton? Não, por favor. Em termos normais, um átomo ele não ganha prótons, apenas em processos radioativos, tá? Ou perde prótons. O que acontece nas reações químicas normais é o fato dele ganhar ou perder elétrons. Então, 4+ significa que ele perdeu 4 elétrons, que são cargas negativas, ou seja, ele está com a quantidade de prótons 4 vezes maior. Com 4 unidades maior. E aí eu tenho o Z aqui, que é 22, que é igual ao número de prótons. Professor, mas esse 47,8 aqui, isso não é um número inteiro, tá? O que eu faço? É justamente nesse ponto aí, que esse exercício falha, tá? Então, quando você for resolver esse exercício, você vai ter que pegar um isótopo do titânio, você vai procurar isso na internet, tá? E fazer para o isótopo com o número de massa. Então, nós vamos considerar o número de massa e não a massa atômica. Então, nesse caso aqui, a gente vai considerar o isótopo, e vocês vão entender daqui a pouco, com A, que é o número de massa, 48 unidades de massa atômica. Certo? E aí vai ficar mais fácil para a gente resolver o exercício. Porque eu sei também que A é igual a Z mais N. Então, aqui agora, o exercício está pedindo para você determinar o número de prótons, o número atômico, o número de nêutrons e o número de elétrons. Vamos fazer esse exercício aqui. Então, quantos prótons ele tem? Ele tem 22, tá? Porque é o que aparece lá na
tabela periódica. Então, você já tem essa descrição aí. Importante vocês consultarem a tabela, até fazer o download de uma tabela e deixar ficar em mãos, tá? Porque daqui a pouco a gente vai resolver exercícios de soluções em outras partes da matéria, isso vai ser muito importante para vocês. Então, e o número atômico, professor? Também é 22. E o número de nêutrons, como que eu determino ele? Nêutrons, eu determino ele fazendo A menos Z. Então, foi por isso que eu falei com vocês para utilizar o isótopo de massa igual a 48U, tá? Então, o número de nêutrons meu aqui vai ser igual aqui. O A, que vai ser a massa dele. Qual vai ser a massa? 48 menos Z. Quanto que vale o Z? 22. Quanto que vai dar essa conta aí? Nêutrons, então, igual a 26. Isso mesmo, eu não estou fazendo conta errada, não. Então, para terminar aí, o elétron. Se fosse um átomo, olha como é que eu faço essa conta do elétron para quem tem dificuldade. Pessoal, lembrando, tá? Eu estou num nível bem básico, aí tentando nivelar vocês aí. Se eu estiver falando muito fundamental, se todo mundo já sabe isso aí, fala assim, professor, acelera a aula aí para a gente ganhar tempo aí, eu já vou fazendo os exercícios direto, tá? Então, continuando aí. O número de elétrons, eu observaria o seguinte, ele seria 22. Professor, mas você não falou que isso aqui é um cátion? Isso. Só que eu tenho que considerar isso. O 4 mais significa que eu tenho 4 prótons a mais, ou seja, 4 cargas positivas a mais. Então, para que isso seja possível, que eu tenho 4 cargas positivas a mais, eu tenho que tirar aqui 4 dos elétrons e aí eu passo a ter um total de 18. Se eu somar aqui, para eu conferir no final, 22 menos 18 vai dar quanto? Mais 4, que é igual à carga desse cátion aqui. Beleza? Esse exercício aí também está encerrado, tá, moçada? Vê se vocês têm alguma dúvida aí. Ô, professor. Oi, fala aí, Gabriel. Então, quando eu fui resolver esse exercício, eu olhei na tabela periódica e o valor de massa que eu usei, né, esse 47, os quebradinho, eu arredondei para resolver, né? Então, no caso, eu não usei 48, eu usei 47. Deu um resultado semelhante. No caso, o elétron deu o mesmo número, né? Só o número de nêutrons que ficou um a menos. Sim, poderia prosseguir com 47 ou teria que arredondar então para o 28? Ô, Gabriel, se fosse uma questão aberta, tá? Eu te daria certo, tá? Porque você considerou uma massa, 47. A massa de um dos isótopos, por exemplo. Então, não teria como te dar errado nisso, porque não foi informado isso, tá? Esse exercício está mal formulado mesmo. Eu deveria informar quais foram os isótopos para vocês. Então, você fez certo aí, isso aí está tranquilo, tá? Não preocupa com isso, não. Beleza, brigadão. Questão 12. O exercício 12 fala que um elemento X ele tem 18 partículas fundamentais. Quem que são as partículas fundamentais? Prótons, nêutrons e elétrons, tá? Então, positivo, negativo e o elétron. Os nêutrons, tá? Que não tem carga. Ele afirma também que o número de prótons é igual ao número de nêutrons. Ok? E ele afirma uma coisa que às vezes passa despercebido aí para vocês aí, que ele está falando aqui de um átomo. Se ele está falando de um átomo, o que eu posso afirmar? Que ele é eletricamente neutro. Então, eu posso afirmar que o número de prótons, que é a carga positiva, é igual ao número de elétrons, que tem carga negativa. Então, eu tenho essas afirmações, certo? Então, aqui, se eu tenho 18 partículas fundamentais, eu tenho que P mais N mais E é igual a 18. Certo? Bem, eu sei que o P é igual a E. Então, eu posso escolher qualquer um dos dois para substituir aqui. Qual que vocês querem? Vamos pegar aqui o elétron é igual a P? Então, eu vou substituir 2 vezes o P aqui. Uma vez, né? P é igual a 18. Eu passo a ter aqui, também que o P é igual a N. Então, no lugar do N, eu vou colocar um P.
Então, eu tenho que P mais P mais P ó, é igual a 18. Ou seja, eu tenho que P, ou 3P é igual a 18, e que P é igual a quanto? 6. Tá ok? Então, está resolvido aí. Eu descobri que o P é igual a 6. Então, eu vou escrever aqui nesse caso, já que o P é igual a Z também, que é o número atômico, tá? Que o número atômico desse elemento aí é 6. Tá certo? Ah, eu quero saber a massa, ou o número de massa desse elemento. Número de massa também a gente estudou. É Z mais N. Já falei isso com vocês aí, ó. Então, eu vou somar. Quanto que vale o Z ou o P, né? Ele vale 6. Quanto que vale o nêutron? O nêutron é igual a P, vale 6 também. Então, eu vou somar 6 mais 6, vou ter o número de massa aqui desse isótopo aqui, que vai ser 12. Isso aí, se eu não me engano, vai dar a letra D, tá? Professor, tem como resolver o número 13? Alguém está com dúvida aí. Elisa? Isso. Sim, Ô, Elisa, fala aí para mim qual que é. a questão 13. Questão 13. Isso, eu não consegui entender o enunciado. Tá. Deixa eu dar uma olhada aqui. Ô, Elisa, essa questão 13 aí, ela é uma questão que ela está relacionada com a parte teórica mesmo, tá? Ele quer saber o seguinte, quais dentro os elementos, você viu que ele chamou todo mundo de X, tá? São representados pelo mesmo símbolo. Em outras palavras, está perguntando assim, ó, quais dessas representações são do mesmo elemento químico? Porque quando fala o mesmo símbolo, cada elemento tem um símbolo. Então, por exemplo, o Cl é o cloro. Então, ele quer saber o seguinte, quais dentro dessa representação seriam átomos de cloro? E aí, para você descobrir a representação dele pelo elemento químico, eu preciso de saber o quê? O que é que caracteriza o elemento químico que a gente falou na aula de hoje? É o número atômico, tá? Ele é o CPF do elemento químico. Então, em outras palavras, ele quer saber o seguinte, quais dentre esses elementos representam o mesmo elemento químico? Então, tem que ser aqueles que têm o mesmo número atômico. Aí eu tenho dois números aí para cada representação, né? Eu tenho, por exemplo, não sei se você está acompanhando aí, deixa eu parar aqui, eu vou compartilhar a tela, que eu acho que vai ficar melhor para todos observarem aí. Eu vou lá para a lista. Então, eu estou aqui na lista de exercício. Ó, quais dentre os elementos, tá? Então, o número maior é o número de massa, a gente falou isso. E o menor seria o número atômico, que é esse que identifica o elemento químico. Então, seria basicamente você procurar aqui, ó, quem são os elementos ou quais são as representações que têm o mesmo número atômico. Esse aqui, ó, está vendo que tem número atômico igual a 2? Quem tem número atômico igual a 2 também? É esse outro aqui, ó. Então, quais dentre os elementos? Você poderia colocar como resposta as representações x, 2 e 3 e x, 2 e 4 vão ter o mesmo símbolo. Qual é a justificativa? Eles têm o mesmo número atômico. Então, eles são isótopos. Quais são os isótopos aqui? É o x2,3, x2,4. A diferença entre eles está no número de massa. Mas quem são isótopos aqui? O x12,24 e o x12,26. Então, seriam esses pares. O x12 vai ter o mesmo símbolo, o 24 e o 26. E o x2, o 3 e o 4 também vão ter o mesmo símbolo. Vê se ficou claro aí, qualquer coisa você me pergunta, tá? Então, olha só, chama a atenção aqui, antes da gente resolver a questão ali, vocês estão vendo um gráfico aí. Esse gráfico aí, ele demonstra a mudança de estado físico de uma substância pura. O que caracteriza ela? Você tem uma substância que é sólida, por exemplo, aqui no caso
é a água, tá? À medida que eu vou fornecendo com o tempo aqui, eu vou aumentando a temperatura, vai ocorrendo um processo que é o quê? Eu tenho inicialmente aqui, ó, o sólido, tá? Onde eu tenho uma estrutura no estado sólido completamente organizado. O que eu quero dizer isso? Existe uma força de interação mantendo as moléculas ou os íons, por exemplo, no caso de compostos iônicos, tá? Em uma estrutura altamente organizada. E à medida que eu vou aquecendo ou aumentando a temperatura dessa substância sob aquecimento, eu estou transferindo energia na forma de calor, tá certo? Para essa substância. E aí eu começo aqui. Como que essa substância absorve esse aumento, essa quantidade de energia que ela está absorvendo? Ela absorve isso rompendo as interações que ocorrem entre as moléculas dela, no caso da água, até ela chegar numa condição, que é o estado gasoso aqui, que ela praticamente não tem interação entre as moléculas, ou força de interação. Então, é o que acontece nesse processo aqui. Para eu passar de sólido, por exemplo, para líquido, eu começo a romper as interações. E eu preciso de energia para isso. Por isso que esse sentido aqui é endotérmico, absorção de energia. Concordo que essa seta aqui está trocada, tá? O material ficaria melhor se esse sentido endotérmico ficasse aqui em cima, porque a seta aqui já está dizendo esse sentido, né? E essa aqui ficasse aqui embaixo, que seria o processo contrário, tá? E aí eu tenho, por exemplo, do líquido para o gás, que é a vaporização. E nesse sentido, pessoal, eu começo então aquecendo o sólido. Aqui eu tenho temperatura constante, que é o momento em que todo sólido ele está se desfazendo e a substância está passando para o estado líquido. Nessa fase aqui, coexistem, e o co aí é um prefixo para existe ao mesmo tempo, tá? Coexiste sólido mais líquido. Depois eu tenho só líquido, e aqui eu começo a ter uma mistura de líquido passando para gás. Enquanto todo líquido não passar para gás, a temperatura não continua aumentando. Ok? Então, por que eu estou falando isso? Porque quando a gente vai resolver esse exercício aqui, é muito interessante vocês terem informação do que é o ponto de fusão e o ponto de ebulição. Então, dá uma olhada aí na minha mãozinha aí, tá? O exercício 2. Então, eu espero que fique muito claro para vocês o seguinte, ponto de fusão é onde está passando de sólido para líquido, tá? Então, no ponto de fusão, eu tenho sólido mais líquido, tá? Exatamente em 5,5. Eu tenho a mistura dos dois. Entre esses dois aqui, eu tenho líquido. Aqui eu tenho líquido mais gás. E aqui para frente eu tenho gás. Certo? E aqui para trás, para trás eu tenho sólido. Aí o exercício vai e fala para vocês o seguinte, olha como é que fica fácil de resolver isso dessa forma. Qual o estado físico do benzeno, na letra A? A uma temperatura de 90 graus. Então eu vou olhar o benzeno. O benzeno está onde? Está aqui. Está em cima. Então só vou preocupar com a parte de cima. 90 graus está onde? 90 graus está aqui, entre 5,5 e 80, não, ele está maior, ele está aqui. Então, 90 graus está aqui. 90 graus Celsius. 90 graus Celsius é maior do que o ponto de ebulição já, não é? Se ele é maior, eu vou falar que ele vai estar em qual estado? Gasoso. Resolveu o exercício rapidinho. Acetona é sólida a uma temperatura de menos 10 graus? Outra pergunta. Menos 10. E agora ficou difícil, hein, professor? Como é que eu vou fazer isso? Não, não ficou difícil não, cara. Só você pensar. Menos 10 é maior ou é menor do que menos 94,6? Essa é uma dúvida que causa em algumas pessoas, né? Por quê? Tem um número negativo na frente. Como é que eu faço o raciocínio dele?
Então, você tem que pensar nisso, tá? O que fica para esse lado aqui, onde eu estou com a caneta apontando? Ficam os números menores do que menos 94,6. Então, seria menos 100, menos 200, está aqui. À medida que eu vou aumentando, menos 80, menos 70, eu estou aumentando. E quando eu chego em menos 10 está aqui, ó, 10 graus Celsius. Certo? Então, fica fácil de eu responder isso. Eu simplesmente olho aqui, ó, a acetona é sólida a uma temperatura de menos 10 graus Celsius? Eu olho aqui, ó, não, ela não é sólida, ela é líquida. Para ela ser sólida, ela teria que estar na temperatura abaixo de menos 94, por exemplo, menos 100. Então, pessoal, eu sei que esse exercício aí causa um pouco de dúvida, tá? Para fazer esses raciocínios, tá? E eu queria que vocês prestassem um pouco atenção nisso. Professor, tem uma dúvida no chat aqui. Tá. A Caroline perguntou de saber como eu encontro quantos elétrons possui a camada de valência. Fiquei com dúvida nessa parte. Caroline, para te responder, eu vou voltar aqui na questão do cloro, tá? Que foi o primeiro que a gente resolveu. Por exemplo, no átomo de cloro, a nossa camada de valência aqui, ó, é a 3, é a que tem maior número. Lembra que eu falei com vocês em relação ao modelo? Os átomos, ele tem esse modelo aqui, ó, que a gente está estudando aqui. Primeira camada, a mais próxima, que tem um número quântico igual a 1, é a K, depois vem a L, que é a 2, a M, a N, a O. Então, as camadas elas vão se afastando do núcleo, né, do átomo, nesse sentido. Quanto mais longe tiver, mais externa ela vai ser. Então, no átomo de cloro, se eu fosse fazer essa representação para o cloro, olha aqui, ó, a partir do diagrama de Linus-Pauling, queria que vocês entendessem que não são coisas independentes, tá? A distribuição em camada, ela segue também o diagrama de Linus-Pauling, ou seja, a teoria ela está conectada uma parte com a outra. Então, o K igual a 1 aqui é como se você colocasse aqui, ó, 2 elétrons na primeira camada. Por quê? Aqui eu tenho 2 elétrons. Desculpa aqui, tá, gente? Corrija, aí eu botei 1 falando no número quântico, mas aqui são 2 elétrons, tá? O L aqui, ó, igual a 8. 2 mais 6, 8. Então, na segunda camada, eu tenho 8. Na última camada, para o cloro, eu vou ter 7. 2 mais 8, 10 mais 7, 17. São 17 elétrons. Então, quem são os elétrons da camada de valência? São os elétrons da camada mais externa, que no nosso caso aqui, ó, é a terceira camada, que é a M. Então, essa aqui, ó, é a terceira camada, é a camada mais externa, é a camada de valência. Então, se você quiser saber quantos elétrons tem na camada de valência, só você somar todos os elétrons que tem na distribuição eletrônica, né, com o maior número que aparecer lá. E no nosso caso aqui é igual a 7, tá? E vou fazer uns comentários rápidos aí na lista em relação a alguns exercícios. Ó, fenômenos físicos e químicos, diferença principal, tá? Os fenômenos químicos ocorrem em reações químicas. Quais são as evidências de que a reação química ocorreu? Não sempre, tá? Mas normalmente é mudança de temperatura, é uma evidência de reação química. Por exemplo, você misturou 2 coisas e um becker ficou mais quente ou ficou mais frio, tá? Agora, pode ter algum problema com isso? Pode. Por exemplo, quando você está passando de sólido para líquido, você colocar um gelo, por exemplo, um becker dentro de um becker, o becker vai ficar mais frio. Ah, isso aí é um fenômeno químico? Não, é físico. Ele está pegando energia, tá, do meio ambiente, meio externo, né, para promover o quê? Uma desorganização na estrutura dele. Mas continua sendo o mesmo tipo de molécula que teve antes, tá? Então,
é uma evidência, embora seja uma evidência de fenômeno químico, tal que eu estou falando para vocês aí, isso tem que ser avaliado para cada caso. Uma outra evidência de fenômeno químico é liberação de gás, tá ok? Porque pode estar ocorrendo uma reação química. E a outra é mudança de coloração, tá? Então, quando você pega, por exemplo, aquecer uma panela de alumínio aqui, esse fenômeno vai ser o quê? Físico, você simplesmente está aquecendo a panela. Antes ela era o quê? Panela. E depois ela vai continuar sendo uma panela de alumínio. Dissolver açúcar em água. O que você está fazendo com esse processo aqui? Fenômeno... Desculpa, panela aqui é físico, não sei se eu falei isso, agora esqueci. Lembrei, mas vai ser físico. Dissolução do açúcar em água. Vai ser fenômeno físico também. Por quê? Você está passando o açúcar de uma condição de sólido, tá? Ele está sendo dissolvido, passa a ser solvatado pelas moléculas de água, mas se você aquecer aquilo, a água evapora e continua sendo açúcar da mesma forma, tá? Queima do papel, fenômeno químico agora, tá? Por quê? Você vai destruir, vai alterar a estrutura do papel. Você vai pegar a celulose lá, por exemplo, que está organizada, tá? Vai transformar ela praticamente em fuligem, né? Em carvão, carbono, né? Transformação de tecido em roupas. Você compra uma peça de tecido, por exemplo, corta e faz uma blusa, por exemplo, ou um vestido. Nesse caso, aí você continua tendo o mesmo tecido, a mesma composição química. Então, você tem fenômeno físico. Produção de queijo a partir do leite. Isso aqui vai ser um fenômeno aqui. Então, quando começa a entrar nessa parte de algumas alterações, para você fazer o queijo, você vai, por exemplo, adicionar algum conservante, você vai fazer acidificação, por exemplo, com alguma substância para talhar o leite. Então, quando começa a ter essas informações desse tipo, igual, eu peguei um copo de refrigerante e adicionei açúcar, liberou gás, é fenômeno físico ou químico. Esse tipo de informação eu não vou dar muita importância, porque acaba sendo confuso. E aí perde o propósito, tá? Porque o interesse com vocês aí não é ficar questionando essas coisas, tá bom? Então, se preocupem mais com esses exemplos que são mais comuns, como mudança de estado físico, como sendo fenômeno físico, tá? E no caso, por exemplo, da adição do açúcar no refrigerante, produz gás, mas não é fenômeno químico. Por quê? O gás que se desprende é um gás CO2, né, que estava dissolvido no refrigerante. Você não está promovendo uma reação química que produz CO2. Então, você começa a chegar num nível de detalhamento que eu não vou exigir de vocês isso, tá certo? Outra questão que é importantíssima, tá? É a questão da densidade, e eu vou fazer um último comentário aqui sobre isso, uma das propriedades da matéria. Por quê? Quando se fala em densidade, é importante a gente ter dois tipos de habilidade para tratar com a densidade. Um delas é resolver o cálculo, tá? Que é a divisão, no caso da massa, pelo volume, e a outra é a interpretação dela. Então, vocês têm dois exercícios aí que eu acho que vale a pena vocês fazerem, quem não fez, tá? Aqui, simplesmente, eu tenho uma questão simples, que é dividir e fazer o cálculo da densidade. Então, eu sei, por exemplo, aqui que eu tenho 2,7 gramas por ml a densidade aqui para a barra do alumínio. A outra questão é a interpretação disso. Se eu pegar uma barra de alumínio, por exemplo, colocar na água, ela vai flutuar? Ela vai ficar no meio do líquido? Ou ela vai ficar no fundo do recipiente? Então, é importante vocês saírem daí com o conceito de que quanto maior a densidade, tá, de uma substância em relação à outra, quando eu misturar as duas, a que tem maior densidade vai para o fundo. E a que tem menor densidade vai ficar na parte superior. Ok? E entender também que densidade nem sempre vai ser igual a 1 grama por ml, como é o caso da água. Então, o pessoal sai com uma ideia, tá, do ensino médio, às vezes, que quando eu tenho 1 litro, é a mesma coisa se eu tivesse 1 quilo.
Isso é verdade para quem? Para a água, considerando a densidade de 1 grama por ml. Mas se você comprar, por exemplo, no supermercado, 1 litro de sorvete e pesar, ele não vai dar 1 quilo. E aí você vai ficar bravo lá que você está sendo enganado e vai reclamar no Procon. Não, a densidade de sorvete é diferente. Assim como a densidade do óleo é diferente. Se você pegar um óleo e misturar com a água, por que o óleo fica em cima? Porque a densidade dele é menor do que a densidade da água. Então, quando vocês encontram, por exemplo, os processos de separação, igual aqui, ó, de misturas heterogêneas, igual a decantação, é importante você entender isso. Porque durante um procedimento laboratorial, às vezes você vai cometer um erro. O que seria esse erro? Confundir a fase, né? Qual das fases que eu vou recolher no tubo depois ou no recipiente? A de maior ou a de menor densidade? Quem é o óleo? Quem é a fase orgânica? Quem é a fase aquosa? Então, às vezes você tem em mãos apenas a interpretação da densidade no frasco dos recipientes e você precisa tomar essa decisão. Então, é importante tanto saber resolver os exercícios com densidade, quanto interpretar o valor da densidade perante uma mistura, por exemplo, de 2 substâncias, né, formando uma mistura heterogênea, substâncias que não se combinam, né, ou que não se misturam e que têm um valor de densidade diferente.